Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida de toda a criação feita por Deus, principalmente a humanidade, e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, a arqueologia e a história antiga da humanidade, formam uma coluna, um conjunto de fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, como já vimos em nosso último estudo, Adão desobedeceu a Deus, e isso foi trágico não só para ele, mas para toda a humanidade. As mazelas e resultado dessa desobediência está na vida do ser humano até os dias de hoje. A maior das mazelas, graças a Deus, já foi destruída, que é o pecado. O vírus mortal que foi aniquilado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, quando deu a sua vida por nós, trazendo salvação a todos os homens que o aceitarem como Salvador. Mas outras mazelas menores continuam, como por exemplo a morte, as doenças, enfermidades, dores, tudo quanto não presta que o homem adquiriu depois da desobediência de Adão, vão continuar até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando receberemos o corpo glorioso. Agora sim, não tem morte, não tem doença, não tem enfermidade, não tem mais nada. Está completo o serviço de salvação que Deus quer para o homem. A volta do Senhor Jesus Cristo será um marco nessa vitória nossa. E com a queda de Adão, começamos o período da consciência humana. Acaba-se o período da inocência, né? Que eles não tinham pecado antes, mas depois que Adão desobedece, comete pecado, nós começamos agora o período da consciência humana. Adão e seus filhos não são mais inocentes. Por isso, os teólogos chamam de período da consciência. A convivência fora do jardim do Éden, a partir de agora, começa também, irmãos, a árdua tarefa de Deus de recuperar o homem de novo. E por que uma tarefa dura para Deus? Simples. Porque o homem é um ser independente, ele irá tomar suas próprias decisões e conclusões. E sabemos que os homens só tomam decisões erradas. Deus não vai poder forçar a decisão do homem, porque foi ele mesmo quem deu esta ordem. Estabeleceu o livre-arbítrio, que o homem pode decidir o que ele quiser, porque ele é homem, a imagem de Deus, não é um robô, não é uma máquina, não é um anjo, não é um animal, ele é um homem, um ser humano, a imagem de Deus, poder de decisão, ele é que decide a vida dele. Por isso é que se torna uma batalha dura, porque Deus irá aconselhar o homem a fazer o bem, mas Satanás, por outro lado, vai tentar e forçar o homem a fazer o mal. E o homem se tornou mal por sua própria natureza, Adão, a humanidade. Que virá depois deles é tentar restaurar eles de novo para o paraíso, de onde eles foram expulsos. Mas o que todos fiquem sabendo, que o desejo e vontade de Deus para o homem sempre foi o paraíso, e não esse mundo em que nós vivemos hoje. Essa vida que muitas vezes você diz, isso é um inferno, isso não é vida, isso é um inferno. Isso aí foi graças a Satanás, junto com Adão, que deu isso a você. O que Deus fez para você foi o paraíso. Sempre foi o local original do homem. Já o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. E por que muitos homens vão para o lago de fogo junto com o diabo? Porque se recusam a obedecer a Deus por amor. Por isso que eles vão para lá. O seio de Abraão, ou paraíso de Deus, o próprio Jesus Cristo lá na cruz do Calvário diz para o ladrão que está crucificado ao seu lado, mas que tinha se arrependido de seus pecados. Ele diz assim para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje vamos estudar a primeira e ao mesmo tempo uma das maiores consequências nefastas da desobediência de Adão. O primeiro homicídio ou assassinato da história da humanidade. Sim, a partir de agora, o pecado coloca suas garras de fora com maiores proporções. Escraviza o homem sem dó nem piedade, pois todos cometem pecado, todos são escravos do pecado. Depois de ter sido expulso do paraíso e agora sem direito à árvore da vida, o corpo de Adão irá morrer. Ele teria que trabalhar, a terra estava amaldiçoada, iria crescer espinhos, nardos, venenos. Antes todos seriam vegetarianos no jardim, iam comer só frutas. Agora os animais também irão comer carne, haverá carnívoros. Antes só haveria herbívoros, como a ciência diz. Mas depois do pecado, depois das consequências das mazelas, o homem passou a comer carne, os animais também a comer os animais carnívoros, certo? As plantas venenosas apareceram, Adão e a humanidade iriam adoecer. Tudo aquilo que eles não teriam, que não afetariam eles no paraíso, eles vão ter agora na terra, fora do jardim do Éden. Então Adão ensinou tudo a Caim e Abel, seus primeiros filhos, homens.
sobre o Deus dos céus, de como era a sua vida no jardim do Éden, de como e por que ele foi expulso do paraíso e não tinha mais direito de conversar com Deus pessoalmente e agora tinha que cuidar da terra e trabalhar do suor por causa de sua desobediência. Tudo isso porque Caim e Abel não tiveram a oportunidade de ver a Deus no paraíso ou conhecê-lo, pois ele e suas irmãs nasceram já fora do paraíso. E depois de tempos determinados, não se sabe quanto tempo durou isso aí, esses ensinamentos, esta vida de Adão, Caim e Abel foram oferecer, como Adão ensinou, oferecer ofertas a Deus em agradecimento, já que eles não podiam mais fazer isso pessoalmente, conversar com Deus, então seria através de altares levantados para Deus. Caim trouxe a sua oferta, o Senhor Deus, para agradar por tudo que era esperado. Ele trouxe os frutos da terra, porque ele era agricultor, trabalhava da terra. Frutos que ele mesmo plantou, suor do seu rosto, já que era lavrador de terra e agricultor, como chamamos nos dias de hoje. E Abel também trouxe a sua oferta para o Senhor. Incrivelmente, trouxe uma de suas ovelhas para oferecer em sacrifício ao Senhor no altar, já que ele era pastor de ovelhas. Abel parecia ter uma visão melhor de como eles poderiam fazer para reatar aquela conversa pessoal com Deus, ou seja, quebrar o pecado. Ele estava trazendo uma vida por outra vida. Já que quando o homem pecou, ele matou-se a si mesmo. Todo homem deve uma vida a Deus, que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu por nós e nós aceitamos ele como Salvador, nós pagamos esse débito que temos com Deus, de uma vida. Por isso que ele nos salva. Entenderam agora? Todo ser humano deve uma vida a Deus, porque Deus avisou Adão, no dia que você comer, você vai morrer. Aí Adão foi e comeu através de Eva. Foi o que aconteceu? Ele morreu. Ele deve uma vida a Deus. Ele não perdeu a vida do corpo, mas está devendo essa vida a Deus. E todo mundo vai ter que pagar essa vida. Quem pagar essa vida a Deus não vai ter direito de se salvar, porque não tem um salvador para ele. Ele vai pagar com a própria vida. Vai ser condenado. Agora, quem aceita Jesus Cristo, aceita a morte dele. Aí Jesus Cristo morre no lugar dele. Ele paga a vida com Deus e agora é salvo. Então, viu porque a salvação é dada por Jesus Cristo, não somos nós não fizemos nada para ter essa salvação. Nós só temos que obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Aí temos direito à salvação. Então, esta comunhão estava quebrada, o pecado estava no meio. E Abel achou de dar uma vida no lugar, uma ovelha. Já Caim obedeceu as regras direitinho que Adão fez. Ensinou para ele, fez aquilo que o Senhor Deus ordenou, cuidar da terra. Então Caim era aquele perfeitinho nas regras, seguindo exatamente como ensinaram, como Adão, seu pai, ensinou. Então, dos seus esforços, todo orgulhoso, Caim trouxe para Deus aquilo do seu suor, das suas forças. Trouxe alimentos tirados da própria terra e colocou no altar para Deus. Já Abel não, foi totalmente diferente. Apesar de Adão ter dito a ele que eles seriam agricultor, Abel tomou um rumo diferente. Em vez de ser agricultor, ele foi pastor de ovelhas. Não sabemos por quê. Mas isso está no homem, porque a decisão é do homem. Sempre, alguém pode até dizer, foi Deus que iluminou Abel para ele seguir. Não. Deus aconselha. Deus nunca força você a tomar a decisão é sua. Você tem que saber que o que você está fazendo, a decisão que você está tomando, é de Deus ou não. Abel foi pastor de ovelha, foi um direito dele. Apesar de Adão ter dito que eles seriam agricultor, lavrador de terra, como Deus ordenou, Abel disse, não, eu vou ser pastor de ovelha. Decisão dele. É isso que comprova que uma pessoa é um ser humano. A decisão dele. Mesmo todos ensinando de uma forma, ele decide de outra. Se for para bom, é até bom. Agora, quando é para ruim, também é a decisão dele. Por isso ele pagará por isso. Entenderam? Então Abel trouxe aquilo que não podia dar dos seus próprios esforços. Abel não pagou a Deus, não agradeceu a Deus por algo que ele mesmo podia fazer. Foi algo que ele não tinha condições de fazer. Ele trouxe outra vida para o Senhor. Ou seja, algo que ele não criou. A ovelha ele não criou, ele cuidava da ovelha diferente. Já Caim não, era todo orgulhoso porque ele plantou, ele cavou, era o suor dele, ele arrancou, tá entendendo? Ele tomou para si aquilo, então do esforço dele ele deu a Deus. Já Abel não, se sentiu tão assim,
sem seus próprios esforços, para tentar essa comunhão com Deus, ele não foi dos seus próprios esforços, ele tentou algo, uma vida, que foi uma de suas ovelhas. Caim agradece com algo sem vida, que eram os frutos da terra. Abel agradeceu com outra vida. Essa era a fantástica diferença entre esses dois ofertantes. Estes dois queriam tentar voltar a um contato com Deus. Lembre-se que o pecado já está fazendo barreira. Já que o homem em geral deve uma vida a Deus, por quê? Porque quando Adão desobedeceu a Deus, ele matou uma vida. Ele morreu, como disse Deus, mas morreu para tudo aquilo que Deus preparou para ele. E agora ele tinha outro tipo de vida fora do jardim. Então todos os homens estão devendo uma vida a Deus. E eles não podem pagar esse débito, a não ser com a morte. É aí que entra Jesus Cristo. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Morreu em nosso lugar. Pagou o débito com Deus desde Adão. E ressuscitou para nossa ajuda. Aí é que está outra parte. Primeiro ele pagou o débito que nós tínhamos desde Adão. Uma vida por outra vida. Certo? Depois que ele pagou o débito, o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscita para quê? Para a nova vida que vamos ter agora. Pagou o débito com Deus desde Adão e ressuscitou para a nossa justificação e finalmente para nós voltarmos de novo para Deus. Nós temos hoje, nós oramos a Deus e Deus nos escuta hoje por causa disso. Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a ressuscitação dele. Nos deu o direito agora de chegar diante de Deus. Ele eliminou os nossos pecados e podemos agora conversar com Deus através da oração. Então, examinando as duas ofertas, dessa ótica de pensamento que acabei de falar, até nós podemos considerar que o Senhor Deus se agradou da oferta de Abel e a aceitou. É justo dessa forma. Mas a oferta de Caim, Deus não recebeu nem aceitou. E foi isso que aconteceu. Agora, não estava correto? Caim fez o que era correto, o que Adão ensinou a ele. Caim seguiu as regras. Fruto da terra. Só que fruto da terra não é suficiente para ter este contato, para Deus aceitar. Era algo sem vida, era fruto. Já a vida, já uma ovelha, já era um começo, já era alguma coisa. Mostra que o ofertante Abel, quando ofereceu a ovelha no altar, era como se ele estivesse oferecendo a si mesmo. Como ele não pode matar a si mesmo, ele estava dando uma outra vida. E Caim não, estava dando frutos, algo sem vida. Mas aquilo que Deus queria mostrar sobre a natureza pecaminosa do homem começou logo ali a se mostrar. Por que Deus recusou a oferta de Caim? Teve muito mais do que simplesmente que não valia coisa sem vida. Isso foi bom, mas tinha muito mais. Deus queria mostrar como era o homem sem Deus. Como era o homem no pecado, diferente de como ele criou o homem sem pecado. Veja, pois com isso Caim ficou muito irado e seu rosto se desfigurou, seu semblante caiu com muita raiva, viu? Irmãos, peço a atenção de todos com muito cuidado, pois vamos analisar hoje duas histórias delicadas e cruciais na história humana. O que vamos analisar hoje, irmãos, pode depender a tua vida e o teu destino. Você acha que estou dizendo algo, pode até pensar que eu estou fazendo um drama. Então vamos ver se essa ficha vai cair hoje. Bem, vamos lembrar de começar aqui também o conselho de Deus na vida do homem. Já que não pode haver mais comunicação direta de Deus com o homem por causa do pecado que estava no meio, que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, Deus então irá começar a falar dentro da mente e coração do homem, ensinando, aconselhando ele. E por consequências, Satanás irá falar aos ouvidos do homem, começar a tentar ele diretamente. Tudo isso para que o homem tenha sua própria decisão. Não é que Deus ou o diabo vá forçar o homem. É que o homem tem uma decisão a tomar. Entenderam? O diabo de um lado e o Senhor Deus do outro. O Senhor Deus aconselhando para o bem e o diabo tentando para o mal. Mostrando que o homem vai se sair bem, para o homem ser malicioso, para o homem buscar o que ele tem direito. Já o Senhor não. Veja as consequências. Pense direito no que vai decidir. Procure o caminho certo. Nem Deus e nem o diabo
força na força o homem a decidir. Nenhum dos dois faz isso. A decisão é do homem. Por isso que as consequências de ir para o inferno é do homem ou de ir para o céu. É o homem que decide no final. Ele vai ser aconselhado por Deus e tentado pelo diabo. Ele toma a decisão final. Os conselhos de Deus é para o homem restaurar a comunhão que tinha com ele no paraíso. Aquela de toda a tarde conversar com ele intimamente. A primeira coisa que vamos analisar hoje é como, de que jeito, de que maneira podemos oferecer a Deus algo em agradecimento pelo que Ele fez por nós. Isso poderá ser aceito por Deus? Oferecer não é problema, irmãos. Tem gente agradecendo e oferecendo as coisas a Deus de todo jeito, em todo mundo. De todo jeito. Como bem quer e planeja. A troco de bolo. O problema é, Deus aceita? Deus aceitou? A segunda coisa, e também vamos analisar, é o amor entre os irmãos define quem eles são? Se são de Deus ou do maligno? Então, estão vendo agora que o negócio é sério? Aqui não há brincadeira, aqui não há meio termo. Você pode brincar, ser falso com sua religião, com sua denominação, com a sociedade, com as pessoas, com seu líder religioso, mas com Deus não. Com Deus é aquilo e é aquilo mesmo. Você tem que decidir e tem que ter pratos limpos diante dele. Aqui com Deus, ou você é sincero ou você não é. Ou você tem amor ou você não tem. Ou você é de Deus ou você é do maligno. Não se pode ficar em cima do muro numa situação dessa. Todos têm que decidir de que lado estão. Bem, vamos lá. Moisés nos diz que Caim trouxe sua oferta ao Senhor exatamente nos moldes que ele imagina ser o melhor. Caim era completamente, digamos assim, religioso. Ele seguia à risca as regras da profissão de seu pai Adão, que era lavrador de terra, agricultor. Ele seguia o que Adão lhe ensinou a respeito de Deus na risca. Caim, em seus pensamentos, dizia: isso que fiz é o melhor possível a ser feito. Não tem possibilidade de Deus rejeitar a minha oferta. De jeito nenhum, eu estou dentro dos conformes, fiz tudo como meu pai Adão ensinou. Que o Senhor Deus falou para ele que seríamos lavrador de terra, cuidaríamos da terra. Ou seja, que ele era lavrador da terra, iria cuidar da terra. Que ele, Deus, criou. Eu vou fazer a mesma coisa do meu pai, do suor do meu rosto trarei os frutos da terra para oferecer ao Senhor. Não vou errar em nada, fazer exatamente como me ensinaram. Duvido que o Senhor não receba a minha oferta? Não há como ele não receber o que eu estou fazendo, porque assim ensinaram a mim. Era mais ou menos esse o pensamento de Caim. Ele não poderia receber ou não, viu? É aí que está a questão. E assim, com muita alegria, o religioso Caim trouxe a sua oferta ao Senhor, cheio de alegria e satisfação. E o sentimento de dever cumprido, aparentemente estava tudo dentro dos conformes, certo? Não, errado. Não era só a oferta que valia. Para Deus, é o que nós estamos tentando dizer. Não é a oferta, não é aquilo que Deus ordenou. Cuide da terra, ele cuidou da terra, plantou, tirou os frutos e trouxe para Deus. Não é isso. É dentro. Caim esqueceu, Caim analisou todas as ordens de Adão e de Deus. Analisou tudo. Caim só se esqueceu de analisar uma coisa. Ele mesmo. E ele? Aí nós podemos até dizer, mas por que errado? Eu disse que estava errado, mas eu disse, por que errado? Porque é assim que os religiosos fazem. Segue tudo dentro do que sua religião pede, sua denominação mandou, seu pastor pede, seu chefe, sacerdote religioso pede. Porém, nem sequer examinam a Bíblia, pelos evangelhos, a vontade de Jesus Cristo. Não se examinam a si mesmo. Se aquilo que o líder religioso ou denominação ou religião está dizendo é realmente alguma coisa que agrade a Deus. Ou se ele por dentro está agradando a Deus. Ele não se analisa. Eles engolem tudo, qualquer coisa vindo das pessoas que eles admiram, somente porque fulano diz que é de Deus, ele vai-se embora. Esquecem que o único que merece admiração, obediência cega é Jesus Cristo. Pois o próprio Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram por não conhecer a Bíblia e nem o que está escrito nela, porque elas falam de mim. Quem escreveu essas palavras de Jesus foi o evangelista Mateus, capítulo 22, versículo 29 do seu livro chamado Mateus. Dessa forma, em não procurar examinar as Escrituras e ouvir a voz do Espírito Santo dentro delas, essas pessoas religiosas não têm nenhuma experiência com Deus e o Espírito Santo. Eles parecem até uma máquina fazendo tudo o que está programado e mandam.
mas não tem comunhão íntima com o Espírito Santo, que é o único que conhece as profundezas de Deus. Exatamente como o apóstolo Paulo disse, as coisas boas e sublimes que o homem jamais imaginou, Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus também as revelou, essas coisas, pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Da mesma forma, o Espírito que está no homem sabe as coisas que o homem gosta, o que ele quer, o que ele faz. Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 22, versículos 9, 10 e 11. Então, irmãos, em outras palavras, assim que você agrada a Deus, oferecer as coisas para Ele e Ele aceitar, então, tenha comunhão com o Espírito Santo. Você não quer isso? Não quer que ele aceite as coisas suas? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Escuta o Espírito Santo de Deus na sua vida. Estude os ensinamentos de Jesus Cristo. Você vai oferecer exatamente aquilo que Deus vai querer. E não aquilo que os outros querem, que a religião quer, que a denominação quer. Aquilo que Deus realmente quer. Examine a Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Tenha certeza que você não vai errar. Tenho certeza. Agora, se seguir rigidamente ou cegamente sua religiosidade, em alguma coisa você vai errar. Mesmo que faça tudo exatamente como a religião ensinou. Porque com Deus não vale a aparência da oferta para Ele. Não. Não importa muito aquilo que você está oferecendo a Ele. Ele não precisa de comida. Ele não precisa de ovelha. Ele não precisa de sangue. Para Deus o que importa é você. É o ofertante. O seu coração, na hora que está oferecendo uma oferta para Ele, Ele não está nem aí para o que você está levando para Ele. Assim, no modo de falar. Isso é só um protocolo. Ele não precisa de ouro, de prata, de cobre, de dinheiro, de riqueza, de tesouro. Você pode oferecer o que quiser no altar, de mais valioso. Isso nunca agrada a Deus. O tamanho da sua oferta pode ser a maior do mundo. Ele só dará valor à sua oferta depois que ele examinar você primeiro. Esta é a questão principal. Quando você leva uma oferta para Deus, primeiro você é examinado e depois a sua oferta. Se o exame de Deus, o raio-x de Deus passar por você, aí vai para a sua oferta será aceita, uma beleza. Agora, se o raio-x de Deus passar por você e já não vê ali uma boa, se você não estiver se ofertando de coração, de prazer, de amor por Deus, aí nem adianta, não vai nem para a oferta. Isso mesmo, ele está ligado em você. Se você estiver como Caim, todo orgulhoso, sem nem admitir que Deus não aceite sua oferta, isso já estava impregnado no coração de Caim. E quando o raio-x de Deus passou por ele, viu isso. É como se Caim tivesse dito, Deus nem ouse rejeitar minha oferta, porque está tudo dentro dos conformes que ele mandou. Se ele rejeitar, ele vai estar rejeitando aquilo que ele mesmo mandou fazer. Ou seja, Caim, ele se achava bom demais no que faz. Então o coração seu, mesma coisa você, se fizer a mesma coisa, seu coração não está bom diante de Deus. Agora, se estiver como o de Abel, aí sim, a sua oferta passa a valer a pena. Por quê? Porque Abel ofereceu em agradecimento uma coisa que não era do seu próprio esforço, uma coisa que ele não tinha condições de dar. Ele pegou algo que já era de Deus, que era a vida de uma ovelha, e deu para ele. É como se você vai pegando de Deus e dando a Deus. É diferente o coração. Ele sabia que só Deus tinha dado a vida àquela ovelha. Então isso era de Deus também, uma vida pela outra. Esse incrível pensamento preencheu o coração de Abel, de humildade e dependência de Deus. Ele não se achava, ele se considerava incapaz de agradar a Deus por seus próprios esforços. Tudo que ele fizesse jamais agradaria a Deus, pois a incapacidade estava nítida diante dele. Por isso, ele levou um coração agradecido e dependente de Deus. Jamais se sentiu independente, porque tinha o direito de decisão. Não, Abel era diferente. Quando ele protegia e cuidava das ovelhas, ele via a dependência que as ovelhas tinham dele. Se um lobo vinha, as ovelhas, se fosse preciso, corriam para detrás dele. Elas se tinham protegida com Abel. Abel viu isso, cuidar de ovelhas, ensina isso. Temos o nosso exemplo, o nosso irmão Davi, pastor de ovelhas, que guiou o povo de Israel, sempre com Deus, sempre dependente de Deus. O homem que guia ovelhas,
que vê a dependência das ovelhas, ele se considera ovelha e dependente de Deus. Esse foi o trunfo de Abel. Ficou completamente dependente. É como se ele dissesse, hoje qualquer coisa eu corro para detrás de Deus, me proteja em Deus. Já Caim não. Abel sentia isso também vindo de Deus para ele. Isso se chamava dependência daquele que é mais forte do que ele. Por isso Abel, além da ovelha no altar, estava se sacrificando também à vontade de Deus. Por isso, primeiro é analisado o seu coração, você, e não a oferta. E só para lembrar a você, Deus lê o teu coração, não adianta tentar encobrir ou enganar. Também não adianta levar uma ovelha e o coração ainda está como o de Caim. Não. O análise primeiro é feito dentro da sua vida, seu eu. Para depois qualquer coisa que você quiser fazer do lado de fora para oferecer para Deus, primeiro ofereça seu coração. Bem, e ali estava Caim, todo certinho, todo confiante, que Deus não iria rejeitar de maneira nenhuma a sua oferta. Todo autoconfiante, se sentindo tal, ou melhor do que seu irmão, Abel. Então Caim olha para o lado, para o altar de Abel, seu irmão, e não vê os frutos da terra como Adão ensinou a eles. Não vê o trabalho do sol do seu rosto como foi ensinado. E pelo contrário, o que ele vê é uma ovelha limpa, sem mancha, inocente, e seu sangue sendo derramado. Isso para Caim era um absurdo. Tirar a vida da própria ovelha, da pobre ovelha. Com certeza Deus vai rejeitar esta oferta de Abel, dizia Caim. Mas Caim não sabia o que a ovelha, o que estava no coração de Abel. Esse é o problema de quem julga outro. Ele só pode ver o exterior, ele não sabe por dentro. Por isso que todos os julgamentos e conclusões tiradas por alguém que está observando o outro, pelo que o outro faz, são errados. Porque não sabe, não consegue penetrar por dentro, no coração. Caim criticou logo Abel? Aí a Bíblia não diz, viu, irmão? Isso aí é um pensamento meu. Eu acho que Caim criticou Abel por só ver o exterior, não viu o interior. Eu sabia o que estava no coração de Abel. Pois esse é o sacrifício e oferta de Abel para Deus. O coração. Talvez Caim ainda pensasse assim. Com certeza Deus vai recusar isso. Eu é que fiz tudo dentro dos conformes, porque sempre faço como me mandam fazer. E o que meu irmão Abel está oferecendo, está inventando é moda. Não tem nada a ver isso aí com o que o Senhor ensinou a Adão, nosso pai. Ele sacrificou uma vida. Isso é um ultraje, uma vergonha. Deus vai rejeitar isso, com certeza. Só que quando chegou na hora de Deus dar a resposta, Deus rejeitou a oferta de Caim. Não foi recebida por Deus. Irmãos, que baque foi para Caim. Por essa ele não esperava. Mas sua decepção não terminou por aí, não. Pois para a completa desolação de Caim, Deus recebe a oferta de Abel e o abençoa. Eita, agora, se já era um problema Deus recusar a oferta de Caim, Caim nem aceitava isso. Imagine só, o problema pior para Caim foi Deus aceitar a oferta de Abel, que para ele era errada. A certa era dele, Deus rejeitou. Tudo bem, mas Deus tinha a obrigação de rejeitar também a de Abel. Aí Deus vai e aceita a de Abel, que ele julgou ser errada. Isso caiu tudo. De tudo isso, irmãos, o revelador viria agora. Ou seja, qual seria a reação de Caim diante da recusa de Deus? Ou um não de Deus para a sua oferta que ele julgava ser certa? Eu e você devemos nos colocar no lugar de Caim agora. E se nós ouvíssemos um não de Deus, como reagiríamos pensando que estamos fazendo tudo certinho? Mas, Senhor, eu sirvo a Tu há tanto tempo, já fiz tanta oração, Senhor, tantas bênçãos, e Tu não me dá isso, está demorando tanto para me dar essa bênção. Tem muitos momentos que a gente se julga assim. O problema real não foi o não de Deus para a oferta. O problema foi a reação de Caim diante de um não. A nossa reação diante de um não de Deus, como será? E por que isso, irmãos? Vamos analisar. Primeiro, Caim, ele ofereceu a Deus algo sem vida, e Abel ofereceu uma vida. Segundo, Caim ofereceu seus esforços, suas obras, achava que ele precisava de ninguém. Ele mesmo fazia aquilo.
E Abel ofereceu algo que não trabalhou, foi humilde, porque sabia que não podia agradar a Deus com sua própria mão. Terceiro, a oferta de Caim não tinha sangue, porque Deus já tinha dito que o sangue é vida. E a oferta de Abel tinha sangue de um cordeiro inocente, exatamente representando como símbolo do sangue de Jesus Cristo que seria derramado na cruz do Calvário. O cordeiro inocente que perdoaria todos os nossos pecados. Mas como Abel saberia isso? Se ele fosse por Adão, teria feito o mesmo que Caim. Mas ele foi diferente. Quem ensinou isso a ele? Devemos ler, irmãos, a Bíblia, escutar a voz do Espírito Santo dentro de nós. O que Deus nos ensina com isso é simples. Ele nos ensina que nunca com nossas obras poderíamos restaurar a comunhão com Ele. Somente alguém melhor do que nós poderia restaurar a nossa comunhão com Ele. E hoje nós sabemos perfeitamente que esse alguém melhor é Jesus Cristo. O resultado de tudo isso, irmãos, foi a ira de Caim. Sua raiva era tão nítida que ele não pôde segurar. O seu rosto se desfigurou, ou seja, mudou completamente de tanto ódio. Pois para Caim, Deus ali era um completo injusto. Mas observemos que Caim não podia descontar isso em Deus, essa ira. Quem vai ser o alvo dele? Nós já sabemos quem vai ser o alvo, né? Deus sabe disso, irmãos. Vamos ver agora a resposta de Deus diante da ira de Caim. Quando Caim recebeu o não, fez aquela cara de raiva. Mas ainda não foi para Abel. É fantástico, irmãos, o procedimento de Deus com Caim. A gente, quando lê a primeira vez, não percebe isso. Depois que a gente examina essa escritura direitinho, a gente percebe como Deus age, irmão. Porque Deus vai agora conversar com Caim. Veja que Deus é Deus, Ele criou tudo, inclusive Caim. Diante da ira de Caim, Deus sabe que aquela ira era para ele. Mas Caim não podia alcançar Deus. Ele ia derramar em alguém por não alcançar Deus. Mas veja o que é que Deus vai. Deus vai explicar por que não aceitou a oferta dele. Imaginem só, ele, Deus, é o Criador e Caim é criatura. Deus poderia agir de qualquer forma ali, aniquilar logo ele de uma vez só. Pois ele é Deus e tem esse direito. Mas Deus cumpre e honra a sua palavra. O homem tem direito de escolher. Tem direito de ficar irado, tem direito de aborrecer, tomar suas decisões. O homem tem direito de querer ir para o inferno e vai mesmo. Deus não mexe nisso. Mas Caim agir como ele quer, somente Deus, irmãos, para dar essa liberdade ao homem. Esse homem que, ao invés de ser inteligente, aproveitar o momento e aprender com o seu Criador, só faz o que não presta. Isso mesmo, Caim deveria ter aproveitado este momento agora de conversar com Deus. Acaba indo direto para o buraco, porque pensa que é alguma coisa sem Deus. Bom, nesse momento, Moisés escreveu assim: E o Senhor disse a Caim, por que te irastes? E por que teu rosto está com esta raiva toda? Se fizeres o bem, refazendo a oferta que tu fizestes, não é certo que serás aceito? Que eu também vou rever e aceitarei tua oferta sem problema se tu fizer de novo? Mas Caim, se não fizeres bem, ou seja, se não procurar saber no que errou, consertar, você está correndo o risco do pecado, que já está na porta, quase entrando, ou está doido para te dominar esse pecado. Ele venha sobre ti de uma forma, se isso acontecer, o seu desejo, Caim, não será mais teu, será para o teu pecado. E ele te dominará, quando na verdade você é quem devia dominar ele. Vamos analisar, irmãos, a fala de Deus com Caim? Deus se chega na hora e diz a Caim, mais ou menos assim: para que tanta ira, Caim? Vamos traduzir assim, numa forma mais para hoje. Se na verdade tu tem a oportunidade de fazer a oferta de novo, e desta vez fazer com o teu coração, porque nem tudo está perdido. Você tem opção. Eu vou receber com certeza a sua oferta depois que você refizer seu coração. Mude aí, veja onde foi que você errou. Mas se tu agora não refizeres essa oferta com mais humildade, tirando do teu coração que tu não é o tal, não é o bambambam, não é o que pode tudo, mas que és um pecador, seja mais humilde, como fez teu irmão Abel, então eu lamento, Caim, que ao mesmo tempo te aconselho que tu abras teus olhos para a vida, porque toda esta ira, se tu manter ela ou aumentar, o pecado que está bem pertinho de acontecer, bem na porta, se você deixar, ele vai te dominar e você vai praticar o que não presta. E assim sim, e aí sim estará tudo perdido para você. Por enquanto não.
Você sabe muito bem o que acontece quando alguém age pela ira. Só vem desgraça. Irmãos, Deus está aconselhando Caim de forma amorosa para ele não ir em frente naquela ira. Ele tirar aquela ira do coração, porque o homem pode até se irar. É normal, é do homem, fraco como é. Mas permanecer na ira, agir de acordo com a ira, só vai dar desgraça, irmão, não dá outra coisa não. E Deus alerta Caim, deu a oportunidade a ele de parar com aquilo antes que fosse tarde demais. O pecado jaz à porta, ou seja, já está bem pertinho. Porque só falta a ação agora. A ira já está dizendo no seu coração, eu vou matar esse meu irmão. Agora faltava praticar. Estava na porta. Na verdade, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus já está dando a oportunidade para Caim descobrir que aquela religiosidade toda dele, todo certinho ali, fazendo tudo bonitinho, cantando no coro, evangelizando, pregando, aquela coisa toda bonita ali, bem feita, não é tudo na vida não do discípulo de Jesus Cristo, não. Na hora da prova é que se sabe quem é e quem não é. Não é lá no templo dando glória a Deus, falando línguas estranhas, pregando, oh meu Deus, evangelizando, fazendo bondades. Não é assim que se prova que é um discípulo de Jesus Cristo, não. Só se prova que é um discípulo de Jesus Cristo assim, neste momento. Quando recebe um não, quando está na prova. Obedecer é importante, mas o coração é muito mais. Precisa preparar um coração firme e temente a Deus, como disse somente a Davi. Porque quando um religioso recebe um não, ele fica logo irado. Ele tenta procurar botar a culpa em alguém. Ele não aguenta que os outros rejeitem. Ou que Deus rejeite aquilo que ele está fazendo. Essa pessoa, na verdade, não tem o verdadeiro amor. Porque quem tem o verdadeiro amor, mesmo diante de um não, ela procura fazer melhor. Ele tem humildade suficiente para aceitar ou não e saber que errou em alguma coisa. Aí ele desce para tentar consertar isso. Trabalhar mais ainda. Fazer com mais amor. Não acaba não. Esse amor não. Quando tem um verdadeiro amor e recebe um não, é rejeitado, é esbofeteado na cara, ele vai trabalhar mais ainda. Firme e forte. Bem, enquanto Deus orientou Caim da melhor maneira possível para ele fazer o que é correto, tomar a decisão certa, do outro lado, Satanás está tentando, falando aos ouvidos de Caim. Tá vendo? Isso é Satanás, viu? Tá vendo? Deus tem os queridinhos dele. Você é um rejeitado. Nunca você vai agradar mais a Deus do que Abel. Abel é o queridinho dele. Enquanto Abel estiver vivo, ele sempre será o preferido de Deus, você sempre será o rejeitado. Mesmo que seu pai Adão olhe mais para você, que é o mais velho. Mesmo assim, Deus prefere Abel do que você. Mais ou menos isso foi a ira que foi criando dentro do coração. Isso é o que Satanás faz. Isso é tentação, isso chama-se tentação. Levar você a tomar o que não presta, fazer o que não presta. Deus aconselha com amor, tomar a decisão errada. Satanás não, é com essas palavras aí. A gente nem percebe que é ele. Mas vai perceber. Se saber para o que é que está lhe levando. Para ferir o seu próximo, ferir o seu irmão. Tudo aquilo que você for fizer, que de alguma forma, mesmo que seja seu inimigo, vá ferir o seu inimigo, pode ter certeza que é Satanás. Pode ter certeza. As palavras são mansinhas, viu? Dá você até um direito de justiça. Satanás estava dizendo a Caim, você está sendo rejeitado, você fez tudo certo, você está no seu direito, exija seu direito. Era isso que Satanás estava dizendo para Caim. E Caim estava se sentindo neste direito. Achava que tinha este direito. Mais ou menos isso. Então perceba que aquilo que vem para sua mente, se for magoar, ferir, ou de qualquer forma ir de encontro com seu irmão, com seu próximo, pode ter certeza é Satanás. Pele de lã, ovelha, dando a você direito. Você nem percebe, mas é Satanás. Tudo aquilo que você for fazer, você pode até se ferir, se machucar, mas vai ser o bem para o seu próximo, para quem está próximo de você, pode ter certeza que é Deus. Porque quem tem um verdadeiro amor é sofredor. Ele sofre em vez do outro. Esta é a questão. Então, o que Caim faz? Ele não consegue resistir a essas falas de Satanás. Era tudo que Caim, com seu coração orgulhoso, queria ouvir. Que ele tinha direito. Que Deus não tinha nada que ter dado a Abel. Então Caim decidiu, resolveu não seguir os conselhos de Deus.
de refazer tudo de novo, de começar do zero, ficou provado que Caim era muito cheio de si, irmãos. Rejeitou completamente o conselho de Deus e com isso o pecado, o ódio, através do maligno, dominou Caim. Como disse Deus, o pecado agora entrou. Então ele pôs em ação um plano malicioso, pois com mais intenções ele chamou seu irmão Abel para ir no campo, talvez para andarem juntos. E Abel, muito inocente e justo, nem suspeitou de nada, imediatamente foi com ele. Mas, claro, ele era o mais velho, né? Caim tinha que cuidar de Abel. Mas quando chegaram lá, o maligno se revelou em Caim. Pois quando Abel menos esperou, covardemente, Caim, de livre e espontânea vontade, sem ser obrigado pelo maligno, não foi obrigado não, viu? Ele foi tentado. Observa a decisão toda aí é de Caim. É ele que decide. Se levantou covardemente e com uma pedra matou seu irmão. Que isso fique bem claro, Satanás tentou, mas toda a ação e vontade foi de Caim. Caim cedeu à tentação e é assim até os dias de hoje. Todas as maldades, atrocidades cometidas por este mundo afora. Não tem isso de endemoniado não. Fulano estava endemoniado, por isso que ele cometeu essa horrorosidade. Não, é mentira. Foi o homem mesmo, tudo foi ele que planejou. Ele permitiu que o mal entrasse nele. Se ele estava com o espírito maligno, ele permitiu que o espírito maligno entrasse nele. Já se colocou sobre as ordens de Satanás. Então todos os seus atos são seus. Foi ele que fez, a culpa é dele. A culpa toda é minha ou sua das decisões. Depois ele retornou do campo para a sua casa. Caim retornou como se nada tivesse acontecido. Irmãos, o apóstolo João escreveu: ora, a mensagem que ouvimos desde o começo é essa: que nos amemos uns aos outros e não sejamos como Caim, que era do maligno, porque matou seu irmão. E por que ele fez isso? Foi porque as obras de seu irmão eram mais justas do que as suas. Entenderam, irmãos? Isso foi o evangelista João. Simples. Porque ele rejeitou, porque a tarefa é árdua, irmãos. Né? Observamos por que a tarefa é árdua. É nisso. A tarefa de Deus se torna árdua diante de tudo porque tem que aconselhar, ele não pode forçar o homem. Ele precisa aconselhar o homem. E Satanás tenta. Então, o homem, como já está em pecado, a queda do homem para não fazer o que Deus quer e fazer o que o diabo quer é muito grande. E o que foi que Caim decidiu? Botou seu plano, colocou seu plano em dia e executou. Chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Aí vem como nós dizemos, a pergunta de Deus para Caim: o que tu fizeste, Caim? Onde está teu irmão Abel? Caim automaticamente responde: sou eu babá do meu irmão? Veja a resposta. Sou eu babá do meu irmão? E Deus diz: é porque eu vejo o sangue de teu irmão Abel caindo, certo? Caindo para dentro da terra. A terra clama o sangue inocente do teu irmão Abel. Isso, irmão, a resposta a gente observou que quando Deus lá rejeitou a oferta de Caim, ele não disse nada. Deus aconselhando Caim, observe que Caim estava calado. Calado estava, calado ficou. Certo?
Agora, quando Deus pergunta, onde está teu irmão Abel? Ele já responde em tom de ironia. Veja que o pecado, ele está cada vez mais evoluindo na vida de Caim. Agora ele já responde em tom de sarcasmo até. Com isso vem a decretação de Deus. Que fizeste, Caim? Porque estou escutando a voz do teu sangue Abel clamando por justiça e entrando na terra. Por esse ato que cometestes, Caim, tu também és maldito junto com a terra. Sabemos que a terra já tinha sido amaldiçoada quando Adão pecou. A terra foi amaldiçoada. Espinho, veneno, tudo quanto não presta está na terra hoje, porque a terra foi amaldiçoada. Agora, Deus diz a Caim que ele será amaldiçoado junto com a terra, que agora está recebendo o sangue de teu irmão por causa de tu. Por isso, quando tu cavares a terra para plantar, a terra não dará fruto para você. Nada crescerá com a tua mão, maldita, fugitivo e vagabundo serás na terra, porque a única profissão que você tinha, que era agricultor, está acabada, pois a própria terra está te rejeitando como maldito. Então respondeu Caim para Deus, é tão grande assim a minha maldade que não pode jamais ser perdoada? Porque vejo que o Senhor já está me condenando a andar pela terra sem destino, o mais longe de ti, para me esconder, pois ficarei sem poder trabalhar, pois meu trabalho era na terra. Serei fugitivo e vagabundo, e todo aquele que me encontrar, com certeza tentará me matar. Então o Senhor lhe responde, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor colocou um sinal em Caim, para que todo aquele que encontrar não o matasse. Bem, está registrado aqui, irmãos, o primeiro homicídio, o primeiro assassinato da raça humana. Tentativa de homicídio qualificada, seguido de morte. Por homicídio por motivo torpe, quando não há dar chance de defesa à vítima e quando teve tempo de preparação para o homicídio. Aqui no Brasil é de mais ou menos 30 a 40 anos de prisão, quando o criminoso, autor da ação, não tem antecedentes criminais. Em alguns países do mundo, ou em alguns estados dos Estados Unidos, seria prisão perpétua. Em alguns países do mundo, ou em alguns estados dos Estados Unidos, este crime seria condenado com a pena de morte. Então, irmãos, a frieza de Caim com relação a seu irmão Abel é muito grande, ele está dominado pelo pecado. Quando ele responde a Deus assim, é simplesmente tão grande assim o meu pecado, que não posso ser perdoado? Ou seja, não havia arrependimento em Caim, ele matou o próprio irmão covardemente, mais novo do que ele. Ele pergunta se é tão grande assim. Achou pouco o que fez. Foi uma ação qualquer, como qualquer outra, ele queria dizer. Matar seu próprio irmão mais novo, a quem ele deveria proteger. Observaram direitinho a situação, irmãos, como é na realidade a vida